As empresas estão captando as grandes celebridades para divulgar apostas esportivas. Aí eles se esquivam. O Danilo Gentili tá divulgando uma que chama Casa de Aposta. Não, o meu é só aposta esportiva. Aí você entra lá no site e tem o quê? O tigrinho do mesmo jeito. Qual a diferença desses jogos, feito tigrinho, dos jogos que, por exemplo, hoje patrocinam o Campeonato Brasileiro de Futebol, que patrocinam um determinado time de futebol? Na verdade é que... Porque tem, não é isso? É apostas esportivas. A diferença principal é, por exemplo, tá jogando Flamengo e Vasco. Aí eu sei que o Flamengo tá no melhor momento que o Vasco. Então eu falo assim, vou apostar no Flamengo porque tem mais chance de ganhar. Não é um algoritmo, você tá contando com uma estratégia de jogo de acordo com o que você tá vendo no futebol. Então se você entende de futebol, você consegue mais ou menos prever. Pode ser que o Vasco, mesmo estando pior, ganhe o Flamengo? Pode ser. Pode. Mas futebol assim, tem dessas coisas. Mas assim você ainda tem um parâmetro para analisar. Você não tá dependendo só de um algoritmo. Mas o grande problema das apostas esportivas é que dentro dessas apostas esportivas também oferecem o tigrinho. Então, tipo assim, o Brasil foi lá, legalizou, tem propaganda na Globo, em todos os canais de televisão, da Bet. Só que se você entrar em qualquer Bet, qualquer uma, se você entrar nelas, o que vai ter lá? Tigrinho. O que vai ficar piscando na tela, incentivando você a jogar? Tigrinho, roleta. Tem um jogo que você pode apostar lá, tipo assim, Flamengo e Botafogo, vou apostar no Botafogo. Tem lá, mas o que fica chamando mais atenção e botando luzes vermelhas, esse pisca-pisca, é o tigrinho. É o tigrinho. Entendi. Então, uma venda casada. É um chamariz. E uma venda casada. Vem aqui apostar no seu time, vem. Aí você vem. Aí quando você chegar lá, tem o quê? Aí você tem que tirar aquilo para apostar no time. Tem uma aba, tem lá, aposta esportiva e tem a aba dos slots. Só que é tudo na mesma página. Então você acaba sendo incentivado a jogar também. E você já tem aquela dopamina ali do time, tem aquelas pessoas que são fiéis àquilo, vai lá mesmo. E mesmo a aposta esportiva também são viciantes. Então, quanto a gente já foi viciado em aposta de cavalo. Corrida de cavalo, né? Eu vi um depoimento de um rapaz no TikTok dizendo que ele começou com apostas esportivas na Copa América, só de seleções. Ele apostava nas seleções ali de brincadeira com os amigos. Daqui a pouco ele começou a apostar em time. Daqui a pouco ele falou que estava apostando na Série C lá da Sérvia, em time pequeno. Ele estava ganhando. Até um belo dia que a plataforma comeu o dinheiro dele todo, ele não conseguia sacar. Estava devendo a Jota, devendo tudo, quase pensou em se matar. Ou seja, ele começou com a aposta esportiva e ficou viciado do mesmo jeito. Eu acho que isso tem muito a ver também do perfil da pessoa. Tem pessoas que não podem nem chegar perto. Mas eu acho que, independente do perfil, quando há um marketing muito bem feito, cheio de gatilhozinhos de chamar atenção, de seduzir, qualquer um pode cair. O que está acontecendo muito é que agora as empresas estão captando as grandes celebridades para divulgar apostas esportivas. Que você sabe que você vai entrar lá dentro, vai ter tigrinho. Aí eles se esquivam. O Danilo Gentili tá divulgando uma que chama Casa de Aposta. Aí alguém foi confrontar ele, tá divulgando tigrinho. Ele, não, o meu é só aposta esportiva. Aí você entra lá no site e tem o quê? O tigrinho do mesmo jeito. Então ele tá tentando fazer um jeito de se esquivar da responsabilidade. Eu faço uma analogia assim. Por exemplo, tem uma padaria chamada Farinha Boa. Eu sei, Guga, que nessa padaria o principal deles é vender outro tipo de farinha. Entendi. Aí eu vou... Não, mas eu estou divulgando o pãozinho, eu não estou divulgando a outra farinha. Você está incentivando que as pessoas vão lá comprar o pão, vão se deparar com o quê? Com uma farinha. Entendi. Pra mim tem as duas coisas. Tem o Você pãozinho vai ter as duas coisas e ali. tem outra farinha. Mas eu tô divulgando só o pão. Tem o pão com glúten. Você é como se fosse uma venda casada. Que na frente é um produto super legalizado, super tranquilo, que não dá descontrole. A casinha de João e Maria. Por fora tá cheio de docinho bonitinho. Quando a criança entra, tem uma bruxinha lá dentro esperando. E a aposta esportiva também não são tão inocentes também não, porque também gera vício, né? Lembrando isso. Mas eu acho que o grande problema disso é o incentivo. Eu costumo comparar... exaltação, né? Eu costumo comparar com a campanha antifumo do governo.
Na década de 90, eu era criança, eu lembro que podia fumar dentro do ônibus, dentro do teatro. Dentro do avião. Era bonito fumar, na novela todo mundo fumava. Dentro do avião. Os cavalos do comercial do Marlboro, aquela coisa, o patrocinava galã. a Fórmula 1. Fórmula 1, o Marlboro. isso mesmo. Então o que o governo começou a fazer? Começou a dizer que faz mal, fazer campanha contra, começou a botar pulmão podre. Depois o governo simplesmente proibiu qualquer tipo de publicidade de cigarro. Hoje, com mais de 20 anos que isso foi proibido, o que nós vemos? Reduziu drasticamente o número de fumantes no Brasil. Eu lembro que na minha família todo mundo fumava. Hoje em dia só meu pai fuma. Então, olha só como é que foi bom, né? Tirar o incentivo. E agora eles estão querendo liberar isso daí. Então, no Brasil é proibido propaganda de cigarro. Pra vocês terem uma ideia, é proibido propaganda de brinquedo. Não pode ter consumo para infantil. Pode ver que não existe mais TV Colosso, aquele negócio que existia. É verdade. TV Globinho. Porque não tem mais as propagandas. Porque você não pode induzir uma criança a consumo. Então, isso afastou os patrocinadores. E acabaram os programas infantis. Acabou os programas infantis. Um canal aberto, praticamente, eu acho que eu não tenho. Acho que tentaram voltar com Bom Dia e Companhia, não sei se deu certo. Não vi mais. Aí, por isso que botaram Ana Maria Braga, começaram a colocar... Aumentaram as manhãs, né? Porque as manhãs eram de programas das infantis. Crianças. Então, quer dizer, no Brasil não pode publicidade de cigarro, não pode publicidade de brinquedo, produto infantil. Bebida alcoólica não pode mais patrocinar evento esportivo. Se bem que as Olimpíadas foi patrocinado. Aqui no Brasil não pode. Não pode mais. Teve uma marca, sim. Teve. E aqui no Brasil teve uma propaganda. cerveja, teve. Eu sei que a propaganda de álcool está bem reduzida. Na televisão... Não, a gente percebe que está reduzindo, mas que teve nas Olimpíadas. Só pode de madrugada, eu acho que começa 9 da noite até 6 da manhã. Tá tendo horários específicos. Horários específicos. Lembra que tinha um caranguejinho? Experimenta! Não pode ter. É muito engraçado, gente. Não pode mais ter nada que vincule a parte infantil. Então, isso incentivava que as crianças bebessem cerveja. Um caranguejinho era bonitinho. Tinha aquelas mulheres com biquíni encravado. Aí filmava, verão, vem verão, vai verão. Que era para o quê? Para estimular o jovem, criança, estimular o consumo do álcool. Hoje em dia ainda existe, porque é muito difícil acabar também do zero a publicidade. Ainda existe, mas é bem menor a quantidade de publicidade de álcool. Eu acho que é mais para eventos, né? Eu acho que por si só não tem. Agora que você está falando, que eu estou reparando. Agora, Guga, quando você era criança, assim, você já dava traço, assim, meio justiceiro? Criança. Como que você... Sherlock Holmes. Porque, cara, ele tem isso nele, na veia. Não sei, eu fico meio revoltado quando eu vejo uma injustiça. Mas é enganar o povo, eu não consigo ficar indiferente quando eu vejo uma... Pra mim não tem uma frase que diz que é assim, que quando você fica neutro numa situação de injustiça, você está ficando do lado do opressor. Você também está sendo, de uma certa forma, permitido. Exatamente. Quando você defende o lobo, você está matando a ovelha. A gente fala tanto de violência. Ai, o Rio, o Brasil, é violência, violência, violência. Mas na hora de você ir ali, você, em vez de comprar no mercado, vai lá e compra o celular usado, que foi roubado do outro. Entendeu? É a cultura do jeitinho brasileiro. É a cultura do jeitinho brasileiro. Então, isso que você está falando tem todo sentido, porque você está compactuando com aquilo ali. Se você ficar calado vendo tudo acontecer, é o mesmo. Você fala da violência, mas vai lá e fica comprando as coisas num lugar que não tem que comprar. Você está incentivando... Alimenta, você está alimentando. De alguma maneira, você alimenta esse tipo de coisa.